Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado avaliando mais um dia positivo para a soja em Chicago. Foram altas de 3 a 8 pontos nos principais vencimentos e o mercado aí fixando o valor dos $10 por bushel para a soja. O novembro ficou ali bem pertinho, 9,99, o março fechou a $10,02 por bushel, a mesma cotação para maio, que também fechou aí com $10,02 por bushel. Será que temos um novo patamar de preços para a soja? E o que justifica esses $10 por bushel para a soja hoje? Perguntas para quem entende, para quem sabe do mercado. Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, está aqui com a gente. Meu amigo Ginaldo, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação mais uma vez. Nos ajude a entender, $10 veio para ficar, Ginaldo? Meu caro Alex e amigos, boa tarde a todos. A resposta chama-se, para esses $10, chama-se demanda. Onde está a demanda? Nos Estados Unidos, porque evidentemente o Brasil não tem muita coisa a oferecer. E quem está fazendo a demanda? China. Aqui, ó. Bandeira chinesa aí, né? Então a China está fazendo a grande diferença. Mas eu que preciso retroagir um pouquinho. A semana passada foi uma semana de grandes vendas diárias. E nós, na quinta-feira, tivemos aí vendas acima de 3 milhões de toneladas, como o mercado não esperava isso. Então, o mercado subiu, foi embora, e na sexta-feira, o que aconteceu? O relatório do USA foi um relatório, eu diria, neutro. Em outros tempos, se tivesse clima, tudo normalizado, o mercado teria até caído. O mercado continuou subindo em busca dos $10 e está aí batendo na porta no mês de novembro. Então, meu caro, quem fez o mercado subir foi demanda e quem fez isso foi a China. A China continua comprando nos Estados Unidos, hoje comprou de novo, você sabe disso, e agora à tarde saíram as informações que a China teria comprado 3 cargos novamente nos Estados Unidos e possivelmente 5 cargos aqui no Brasil. Esses 5 cargos, com toda a segurança, deve ser soja para embarque final de janeiro, mês de fevereiro, imagino eu. Então, o que está acontecendo é demanda. E demanda nós vamos ter que entender que, sem dúvida nenhuma, é preciso. E sem demanda, o mercado não vive. Os preços ficam lá embaixo. É isso que eu posso te dizer, Alex. Mas esse mercado ele foi puxado principalmente pela atuação dos fundos, certo, Ginaldo? Que estão mirando aí na demanda para justificar as novas compras. Mas e aí? Como é que fica esse mercado? O Chicago não está muito na mão dos fundos nesse momento? Pela pergunta, eu vou esclarecer. Os fundos são comprados. Na sexta-feira, eles compraram 15 mil contratos de soja, 9 mil de milho, e assim foram. Compraram mais de quase 40 mil contratos. Alex, você precisa entender que os fundos de investimentos, eles estão carregando uma posição muito alta, soja próxima aí dos 200 mil contratos, o milho é um pouco menos, mas só para você ter um referencial, milho, eles chegam até 350, próximo de 400 mil contratos comprados. Na soja, o limite, vamos dizer, é 230, por aí. Eles estão realmente muito comprados, deve adoçar um pouco a boca e deve comprar um pouco mais ainda, porque eles vão tentar manter o mercado acima dos $10. Mas é preciso entender que hoje tinha fundos novos que entraram nos últimos 30 dias, e esses fundos são fundos menores, esses fundos estavam aproveitando os outros fundos e vendendo, junto com o produtor americano. Tem mais esse detalhe. Então a gente tem que ficar de olho. $10 é um bom preço, é um bom nível, o mercado pode se manter, mas os fundos vão tentar ficar acima dos $10, mas muita coisa pode acontecer.
Porque clima nesse valor já aparecem vendedores, é isso? já aparecem vendedores, indubitavelmente aparecem vendedores, mas o mais correto é nós analisarmos também as questões climáticas da América do Sul. A América do Sul tem um papel preponderante em cima dos preços, e os preços podem subir muito mais, dependendo do clima. Atraso que nós temos aí, nós temos realmente atraso, vamos dizer, no plantio. Estamos prontos, o vazio sanitário terminou no Paraná, termina amanhã no Mato Grosso. Então, esse vazio sanitário quer dizer que os produtores já estão aptos e estão prontos para plantar, só que precisa de chuva. E atrasar uma semana, 10 dias, está dentro perfeitamente da janela ideal. Não pode ficar um mês sem plantar, isso sim seria lamentável. Aí os preços não sobem, os preços explodem, é diferente. Mas o produtor brasileiro tem que prestar atenção nesse clima. Se o clima realmente fosse acertando, se ajustando, e as frentes entrando pelo sul, entrando vamos dizer, pelo lado leste e trazendo chuvas para o país, as coisas se modificam. Então, aí os US$ fica caro e os fundos vão ter que sair vendendo as posições. É isso que nós temos que prestar atenção, Alex. E quando o fundo tenta reverter a posição aí, é um Deus nos acuda, né, Ginaldo? Os fundos vendendo significa fundos saindo de posição, eles não têm nem dó nem piedade, eles saem mesmo. E se eles tiverem de comprar mais 30, 40 mil contratos, porque o clima favorece a posição deles, eles vão comprar e vão puxar o mercado do outro lado. Agora, nesse momento, nós estamos num divisor de águas. Precisamos estabelecer uma ideia coerente, observando os mapas e observando os preços, porque se a chuva vier nos próximos 10 dias, como está se projetando que aqui no sul vem as entradas de frente fria vindo do Uruguai para cá e pode se normalizar, no sul, pelo menos por enquanto, o mercado já começa a pensar. Agora, temos aí o sudeste, temos o centro-oeste que precisam mais de chuvas e também tem sua janela ideal. Então, nesse momento, eu recomendo muita calma, muita tranquilidade para não fazer besteira. Eu vou comprar 1 milhão de buchos ou 1 milhão de sacas e vou carregar a posição. Você pode ganhar rios de dinheiro, mas também pode perder rios de dinheiro. Tem que olhar muito bem. Eu encomendei hoje, Alex, um estudo nos Estados Unidos para a América do Sul. Normalmente, eu costumo fazer isso e hoje nós fizemos isso. Eu devo receber esse estudo na quinta-feira ou mais tarde sexta-feira, que é justamente falando do ladinho, falando da América do Sul, como é que vai se estabelecer, das previsões que estão, vamos dizer, sendo contabilizadas, sendo apresentadas, e eu quero ter esse trabalho nas mãos para poder orientar melhor os nossos clientes, os nossos amigos, e, evidentemente, eu estando com essa posição, indubitavelmente, eu passarei para vocês, indiscutivelmente. Legal. Ginaldo, mas na sua concepção, clima no Brasil já chega a ser um problema ou por enquanto é só um sinal de alerta? Não, o clima nesse exato momento no Brasil não é um problema. É um problema, sim. Nós estamos vivendo aqui talvez a maior seca que eu me lembro aqui no Paraná, há 55 anos, nós não temos uma seca dessa, tá? Mas isso não quer dizer que tem nada a ver com as chuvas que normalmente vêm durante o mês de setembro, no final de setembro. Eu, pelo menos por enquanto, não acredito em previsões que não sejam consistentes e não sejam curtas. As previsões muito longas, elas podem ter um grau de confiabilidade um pouco baixo. Então, a gente tem que ir no dia a dia. Eu encomendei esse trabalho nos Estados Unidos, vou levar em consideração
as projeções para os próximos 30, 60, 90, 120 dias, mas quero, no dia a dia, ir acompanhando todas as posições. Muito bem. Reginaldo, para o produtor brasileiro, que momento é esse? É hora de participar se tiver oportunidade, porque a gente está vendo aí a soja já voltando aí acima dos $10, né? Ou não, o momento é de cuidar da safra mesmo e saber o que de fato ele vai ter na mão para negociar? Eu acho que cuidar da safra é um grande destaque, sem dúvida nenhuma, mas prestar atenção, se daqui uma semana não tem sinais de chuva, não tem isso, não tem aquilo, ele tem que naturalmente se posicionar e de pensar, olha, não está chovendo, eu não estou plantando, então eu já vendi 50%, ou 55%, ou 60%, tem gente que já vendeu até 60%, e começar a se mexer. Mas aí ele está vendo que na semana seguinte virão chuvas de uma maneira mais ampla, ele tem que começar a se posicionar vendendo e aproveitando o câmbio nessa faixa de 5,30, 5,25, 5,35 e começando a vender, porque tudo tem seu preço. Na alta é muito bom, a gente sobe igual um foguete, né? Essa é a expressão. Na queda, nós descemos igual um raio. Nós temos que prestar atenção nisso aí. O Abel Pieta, de Bom Jesus, lá no Piauí, pergunta se com Laninha confirmado aqui na América do Sul, se isso influencia o mercado da soja em Chicago. Influencia, sim, meu caro. Bom Jesus, eu estive aí há já alguns anos atrás. Um prazer falar com vocês daí, produtor dessa região do Bom Jesus, do Piauí. O Laninha confirmado, sim. O Laninha tem um efeito bastante grande, principalmente no sul do Brasil e na Argentina. Para vocês, o Laninha traz, vamos dizer assim, benefícios, entre aspas, né? Porque os preços normalmente sobem por causa do Laninha no sul e na Argentina, mas vocês serão beneficiados com as chuvas daí da região. É isso que a gente espera com o Laninha, sempre foi assim, tradicionalmente acontece isso. Muito bem. Meu caro Ginaldo, então a gente tem esse cenário de expectativa para o início da safra, clima vai ser muito importante esse ano e Chicago pode refletir o que acontece aqui na América do Sul, principalmente por causa da demanda que segue forte, certo? Exatamente. A demanda segue forte, o clima é hoje o fator mais importante. Nós estamos, como eu disse, num divisor de águas e vai ser muito importante. Se confirmado Laninha, a gente já sabe que possivelmente teremos aqui algum destaque com um pouco de seca, com produtividade abaixo, para o sul e para a Argentina. Isso deve refletir nos preços, sempre foi assim. E, naturalmente, o produtor do sudoeste, o produtor do centro-oeste e do nordeste tem preços, vamos dizer, melhores e uma safra melhor do que a turma aqui do sul. Muito bom. Meu caro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Ginaldo sempre atualizando aí para a gente o mercado, trazendo informações importantes que entram aí no seu gerenciamento de risco, principalmente na hora da tomada de decisão. É importante você saber todos os detalhes ou todas as perspectivas que a gente tem aí para a formação de preços, para determinar o melhor momento de sair fora do mercado ou voltar ao mercado quando necessário, saber o limite que você pode negociar a sua safra, principalmente se você está numa região que vai ser afetada ou pode ser afetada por uma condição de laninha. Enfim, são detalhes que você, no seu dia a dia, precisa estar atento para tomar a melhor decisão. Meu caro, com certeza. Deixa eu só falar um pequeno detalhe. Claro. Deve estar saindo agora o Planting Progress. Deixa eu ver se a gente já tem aqui. Deve ter 1% a menos na soja e no milho, essas eram as previsões. Já tem aí, Stella? Ainda não aqui.
ainda não estivemos aqui, mas era 1% que se esperava, que o mercado contabilizou nos seus preços para hoje, 1% para a soja de redução e 1% para o milho. Eu quero É até uma piora, Ginaldo, estava sendo esperado, certo? Uma e uma piora das piora estava sendo condições. esperada. Eu só quero aproveitar para esclarecer, e os meus companheiros de viagem, os agrônomos, os produtores, de um modo geral, vão entender. Esta redução nesta época é quase que uma redução natural em função do amadurecimento, da maturidade dos grãos. Então, muito provavelmente, essas quebras, essas reduções significam que a soja, o milho está secando, não necessariamente que está piorando. Só queria esclarecer isso, certo? Muito bem. Ok? Deixa eu Saiu, peraí, só saiu checar sim. aqui. Tem os Saiu a números? Opa! tela. Menos ou mais, Estela? Não, só fala. Soja 2% menos e milho 1% menos, Alex. Eita! Tá, pior, 63, tá piorando a condição da safra americana, então, Ginaldo? é, piorou. A soja era 1%, veio 2%, 63%, o milho 1% dentro do esperado, com 60%. Mesmo assim, esses números de 63 e 60 são números altos, viu, Alex? São números altos. Não estou dizendo que isso vai impedir que a soja suba, mas é preciso levar em consideração que estes números, esta queda, também tem a ver com a maturação dos grãos. Não é só uma piora efetivamente da safra. E o que Tem você que levar em achou, Ginaldo, daquele consideração. número do boletim da sexta-feira? 17 milhões de toneladas é um bom número? É um número que representa a safra americana, na sua opinião, nesse momento? Os 117 117, isso. é um bom número. A safra americana é a terceira safra maior da história, né? 117 milhões de toneladas. É uma safra que nós não podemos jogar fora. É, né? É a mesma coisa com o milho. É a segunda maior safra de milho da história americana. Nós não podemos desprezar essas safras, que são safras boas, né? Oxalá o Brasil tem aí, a Conab veio aí com um número de 124 milhões, o Brasil tem uma safra de 130, o que nos deixaria muito felizes, porque teríamos, além da safra, teríamos produto para comercializar num volume muito superior aos 82 milhões de toneladas que está se prevendo, né? Pois é. Isso aí a gente tem que levar em consideração. Muito bom. É isso aí, Meu Alex. amigo, obrigado, viu? Volte sempre. Ok, um grande abraço. Abraço. Saúde e paz. Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, trazendo as informações para a gente aí do mercado e os fatores que justificam esse movimento positivo de alta para a soja lá em Chicago. Mercado nas mãos dos fundos lá em Chicago, a indicação de que o mercado não tem uma tendência clara, é que depois que atingiu os 9 dólares por bushel, acabou aparecendo vendedores. Portanto, é preciso ficar atento, os fundos devem defender essa posição comprada que eles estão nesse momento, mas qualquer motivação para uma realização aí pode desencadear uma queda bastante significativa aí nos preços de novo. Vamos ficar atento então. E deixa eu passar para vocês os números, portanto, então, só confirmando, né, o que o Ginaldo já passou para a gente, para o milho, 60% das lavouras de milho nos Estados Unidos têm condições boas e excelentes. Perda de 1%, já que na semana passada esse índice era de 61%. A soja perdeu 2 pontos percentuais, está em 63% em condições boas e excelentes. Na semana passada, esse número era de 65%. Milho colhido já chega a 5% lá nos Estados Unidos, está adiantado em relação ao ano passado, mas está dentro da média
dos últimos 5 anos. No caso da soja, ainda não tem colheita registrada lá nos Estados Unidos, apuração feita pela Carla Mendes aqui do Notícias Agrícolas. Daqui a pouquinho todas as informações desse boletim no ar para você, tá certo? Deixa eu passar, antes de encerrar aqui, os números de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Novembro, 9 dólares e 99 centes por bushel, subiu 3,5 pontos. Março, 10 dólares e 2 centes por bushel, 5,25 de alta. Maio, 10 dólares e 2, a mesma cotação aí, 6,75 de alta. E o julho, 10 dólares e 2, com alta de 8 pontos. Dia positivo, portanto, para a soja. Vamos ver o milho. Setembro recuou forte, 7,5 pontos, 3 dólares e 57 centes por bushel. Já o dezembro subiu, 3 dólares e 69 centes por bushel, alta de 1 ponto. O março, 3,79, 0,75 de alta. E o maio, 3,84, alta de 0,25. O milho recuou porque o contrato de setembro está saindo aí das telas, então é uma correção natural aí dos preços. Vamos lá, o trigo, setembro, 5,48, subiu, 14,75, também se diferenciando aí dos demais vencimentos, em função desse ajuste de final de negócios, né, do contrato. Dezembro, 5 dólares e 45 centes por bushel, 3,75 de alta. A mesma alta para março, que fechou a 5 dólares e 54 centes por bushel. E o maio, 5 dólares e 60 centes por bushel, 3 pontinhos de elevação. São os números de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito sua atenção e audiência.